Uma máquina bem estruturada em que qualquer cidadão pode ser alvo. O uso indevido de estruturas públicas para obter dados de desafetos. Uma prática de viés autoritário condenada por especialistas. Tudo promovido por um governo que já acabou, mas que deixou rastros de irregularidades que precisam ser esclarecidas. Eu sou a Aline Pellegrini e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Suzana Souza e tô aqui com a Aline para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 15 de março de 2023, dia em que integrantes do Tribunal de Contas da União começaram uma ofensiva com o governo e o Congresso para investigar o uso de um sistema secreto de monitoramento operado pela ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. A ABIN do governo Jair Bolsonaro usou um programa para espionar, sem justificativa nem autorização legal, a localização de cerca de 10 mil pessoas por ano durante os 2 primeiros anos e meio da gestão do ex-presidente. As investigações pretendem identificar os alvos desse monitoramento e os agentes responsáveis pela atividade. O caso foi revelado pelo jornal O Globo. A ferramenta de monitoramento se chama First Mile e foi desenvolvida pela empresa israelense Cognite. Vale aqui a gente contextualizar que empresa é essa. Ela é uma das 7 companhias que foram banidas pela Meta, proprietária do Facebook, Instagram e WhatsApp, em 2021, por violar direitos humanos em mais de 100 países ao vigiar ativistas, jornalistas e políticos. Na época, essas empresas alegaram que seus serviços ajudavam a capturar criminosos e terroristas. O programa da empresa, usado no Brasil pela ABIN, o First Mile, fornecia num mapa a localização da área aproximada de celulares que usam as redes 2G, 3G e 4G. Era só inserir no sistema o número do telefone de quem se pretendia monitorar. O software dava até um histórico dos deslocamentos e uma das ferramentas possibilitava a criação de alertas em tempo real dos alvos. Foram usados recursos públicos para operar esse programa. Ele foi comprado sem licitação pela ABIN no fim de 2018, o último ano de Michel Temer na presidência. O software custou 5,7 milhões de reais e foi usado por Bolsonaro do início do seu mandato, em 2019, até meados de 2021. A ABIN confirmou em nota que usou a ferramenta, mas que o contrato com a empresa foi encerrado. Em entrevista ao jornal O Globo, um servidor da agência disse que o órgão justificava o monitoramento alegando que ele acontecia em casos de segurança de Estado. Na época em que a ferramenta foi usada, a ABIN era comandada pelo delegado Alexandre Ramagem, que hoje é deputado federal do PL no Rio. No governo Bolsonaro, a agência de inteligência era subordinada ao GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, à época comandado pelo general da reserva Augusto Heleno. Nas redes sociais, o Ramagem disse que o First Mile foi comprado antes da gestão dele à frente do órgão. Ele também disse que o uso do software era regular e que não infringiu a lei. A ABIN não tem permissão para acessar dados privados dos brasileiros. Até o início de março, a agência era comandada por militares sob o GSI. Em 2 de março, o governo federal, sob o comando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, transferiu a ABIN para a Casa Civil. A medida foi motivada pelos atos golpistas de 8 de janeiro que invadiram as sedes dos 3 poderes em Brasília. O Gustavo Rodrigues, diretor do Instituto de Referência Internet e Sociedade, disse em entrevista para o Durma Com Essa que não é exagero dizer que o caso da ABIN é um dos maiores escândalos de vigilância da história recente do país. Isso é algo que não encontra respaldo legal em nenhum instrumento que embase a atuação da ABIN, e, inclusive, representa uma interferência gravíssima em uma série de direitos fundamentais. E aí a gente vai desde privacidade e proteção de dados pessoais, que é um direito que já foi inserido na nossa Constituição, até passando por liberdade de associação, liberdade de reunião, já que a partir desse monitoramento seria possível fazer inferências sobre a que tipo de evento as pessoas estão frequentando, seria possível inferir sobre grupos políticos dos quais elas participam, entre diversas outras questões absolutamente delicadas. Então, a gente está diante de uma flagrante aberração jurídica e uma completa e total irregularidade e desvirtuamento das funções institucionais da ABIN. O caso da compra do First Mile não é único. Explodiram no governo Bolsonaro os gastos com equipamentos de hacking e do chamado software espião, que é capaz de extrair dados de celulares.
São ferramentas que oferecem capacidade de acesso a comunicações e dados pessoais. Segundo um estudo de 2022 do IPREC, o Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, o gasto com licenças para usar essas ferramentas aumentou 168% nos 3 primeiros anos do mandato de Jair Bolsonaro, em comparação com os 3 anos anteriores. A justificativa do governo é a mesma da empresa que desenvolveu o programa First Mile, que esses softwares ajudam na busca e na prisão de criminosos. Mas a aquisição das ferramentas levanta uma série de preocupações, como falou para o Durma com essa o Rafael Zanata, diretor da ONG Data Privacy Brasil. Isso é só a ponta do iceberg. Na verdade, a ABIN e a CEOP têm contratado vários outros tipos de tecnologia, como a ArpiaTech e outras soluções que permitem criar perfis, milhares de perfis de brasileiros de forma automatizada, coletando dados abertos na web. E muitas outras ONGs, como o IPREC, por exemplo, do Nordeste, também têm denunciado esse crescimento, a expansão dos contratos com enfoque em tecnologia e vigilância durante o governo Bolsonaro. Isso de fato aconteceu, está provado por pesquisa feita pelas ONGs no Brasil e por entidades de pesquisa, e mostra o tamanho do problema. A SECAI e o Campo Democrático têm como grande trabalho uma reconstrução institucional das normas que definem como que a vigilância acontece e o maior controle social e democrático sobre decisões de inteligência. A inteligência tem que ser vista pelo prisma democrático e tem que ser regulada também de forma democrática. Esses processos de tecnologia que estão sendo contratados são gravíssimos e eles apresentam um risco de violação de direitos muito concreto para as pessoas. O sistema da ABIN seria operado com uma justificativa que existe uma espécie de limbo legal, que não existe uma proibição na lei brasileira para acessar metadados, segundo um integrante do alto escalão da agência disse para o Globo. O mesmo funcionário disse que o problema é que não era possível monitorar os acessos. O Gustavo Rodrigues comentou essa falta de controle. Chama a atenção que o sistema era operado sem mecanismos de controle de acesso, então não temos registros efetivos sobre quais buscas eram feitas, sobre quem, mediante qual justificativa específica para cada caso, exceto alegações muito genéricas de segurança de Estado que podem sim facilmente ser instrumentalizadas para perseguição política, como já o foram em outros períodos da história do país. Então, é muito severo o que a gente constatou nesse caso em termos de violação dos direitos e liberdades civis dos cidadãos, a partir de todo um aparato de vigilância mobilizado pelo Estado e desvirtuado para uma utilização indevida. O caso da ABIN não é isolado. Outros órgãos foram usados durante a gestão Bolsonaro para monitorar pessoas. A Receita Federal também teve um papel nessa máquina de espionagem criada pelo ex-presidente. Foi por meio dela que o governo federal teria conseguido blindar familiares de Bolsonaro, ajudar os seus aliados e consultar dados de desafetos. Em uma série de reportagens, o jornal Folha de São Paulo revelou uma devassa feita no fisco em 2019. Em julho daquele ano, Ricardo Feitosa, que era então o chefe de inteligência do órgão, acessou e copiou dados fiscais sigilosos do então Procurador-Geral de Justiça do Rio, o Eduardo Gussen, coordenador das investigações sobre o suposto esquema de rachadinhas, que envolveriam o filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Feitosa também teria acessado e copiado dados do ex-ministro Gustavo Bebiano e do empresário Paulo Marinho. Os dois, antigos aliados do ex-presidente, tinham rompido publicamente sua relação com ele. Na época do acesso ilegal, Feitosa teria ainda participado de reuniões em segredo no Palácio do Planalto, segundo a Folha. Os dados dos 3 foram acessados e copiados sem que existisse uma investigação formal contra eles, o que gerou a abertura de uma investigação interna na Receita e um processo disciplinar contra Feitosa. Depois da revelação do caso, a Receita anunciou que vai tomar medidas para restringir o acesso de servidores ao sistema. E a Polícia Federal abriu uma investigação para apurar a devassa. Bolsonaro se manifestou sobre as acusações nas redes sociais. Ele publicou uma reprodução do título da reportagem do jornal e a legenda Fake News. Já a defesa de Feitosa negou violações e disse que é crime vazar um processo que corre sob sigilo legal. Em 2021, o auditor João José Tafner, que é apoiador da família Bolsonaro, foi nomeado para chefiar a Corregedoria da Receita Federal, com um mandato que ia até 2025. Ele seria o responsável por investigar o acesso indevido a dados de Gussen, Marinho e Bebiano. Mas Tafner disse que foi pressionado para arquivar o caso contra Feitosa.
No dia 9 de março, o corregedor foi demitido depois de pedir para deixar o cargo. Outro caso envolvendo a Receita foram os acessos imotivados a dados fiscais de celebridades como a cantora Anitta e o apresentador Luciano Huck, e de políticos como o próprio Bolsonaro entre 2018 e 2020. Esses e outros nomes estão numa lista feita pela Receita que foi entregue ao Tribunal de Contas da União em abril de 2021, segundo a Folha. A lista faz parte de uma investigação do órgão sobre acessos injustificados a dados fiscais. O caso não tem relação direta com a cópia de dados de desafetos de Bolsonaro, mas revela uma facilidade de acesso a informações sigilosas, informações que só poderiam ser obtidas se existisse uma motivação legal para isso. Segundo os especialistas ouvidos pelo Nexo, quem acessa irregularmente informações de contribuintes nas bases da Receita Federal viola a Lei Geral de Proteção de Dados. O Arthur Péricles, coordenador da área Liberdade de Expressão do Internet Lab, falou sobre isso para o Durma. Simplesmente acessar essas informações já é uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eu não preciso nem mesmo divulgar esses dados, contar para alguém o que eu li, simplesmente eu ter acesso a esses dados, mesmo que eu não consiga comprovar que esses dados foram repassados para outra pessoa, simplesmente isso já é uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados, porque essa é uma forma de tratamento, o acesso é uma forma de tratamento que deve ser realizado com um fundamento legal. Então, se eu acesso dados de um contribuinte e eu não tenho uma razão de interesse público para fazer isso, isso em si pode ser visto como uma forma de tratamento irregular das informações. O Gustavo Rodrigues complementa. E vale destacar que a lei ela estabelece requisitos ainda mais robustos quando a gente está falando de dados tratados por autoridade pública, que seria esse caso. Mas, para além disso, se esse cidadão, de forma indevida, divulgou esses dados, que ele teria obtido acesso e copiado, você teria uma violação, além disso, também do Código Tributário Nacional, que já estabelecia desde antes da Lei Geral de Proteção de Dados que o servidor não poderia divulgar esses dados aos quais ele teve acesso no exercício das suas atribuições, o servidor da Receita. Então, novamente, seria uma situação de completa ilegalidade e demandaria, indubitavelmente, a responsabilização adequada desse servidor. As investigações atuais dos casos da Receita e da ABIN buscam identificar os responsáveis para essa responsabilização. A punição para esses responsáveis pode variar, como ressaltou o Arthur Péricles, do Internet Lab. No caso de um servidor público, essas sanções podem incluir punição pela prática de infração disciplinar, e aí no âmbito administrativo, mas também podem incluir sanções pela prática de ato de improbidade administrativa. No âmbito administrativo, a infração disciplinar pode levar até mesmo a demissão do servidor estável, e no âmbito judicial, a sanção pela prática de ato de improbidade administrativa pode levar à perda do cargo do servidor público, pode também levar à multa e à suspensão de direitos políticos. Já quando nós falamos de atividades de inteligência voltadas à defesa nacional e segurança do Estado, a Lei Geral de Proteção de Dados expressamente não se aplica. Isso não quer dizer que essas atividades não sejam reguladas e que nós não tenhamos nenhum direito de privacidade em relação a elas. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o compartilhamento de informações por parte de outros órgãos da administração pública, como a ABIN, depende de interesse público devidamente documentado. Isso segundo Arthur Péricles, que também lembrou que o tribunal decidiu contra o sistema de inteligência no episódio que ficou conhecido como o caso dos dossiês antifascistas. Em 2020, a imprensa revelou que centenas de professores universitários eram monitorados por estarem articulados em torno de uma agenda antifascista. Aí, em 2022, o Supremo Tribunal Federal considerou que não tinha interesse público nas atividades de inteligência. Esse é um outro aspecto importante porque mostra como as atividades de inteligência devem ser controladas e, na avaliação do Supremo Tribunal Federal, controladas não só pelo Congresso Nacional, mas pelo Judiciário, e que devem ser controladas para evitar sua utilização para finalidades ideológicas ou políticas. A ideia é que as atividades de inteligência são realizadas no interesse público e não no interesse de quem, naquele momento, governa o país. A Quaest e a Genial divulgaram nesta quarta a primeira pesquisa sobre o que pensa o mercado financeiro.
O levantamento foi feito em fevereiro e ouviu 82 executivos dos maiores fundos de investimento do Brasil. A Mariana Vick escreveu sobre o tema. Mariana, o que a pesquisa revelou sobre como o mercado financeiro avalia a política econômica do governo Lula? Segundo essa pesquisa, o mercado financeiro avalia o governo mal. Para 98% dos entrevistados, a política econômica de Lula está indo na direção errada. A maioria diz que o governo não está preocupado com o controle da inflação e tem tido uma relação ruim com o Banco Central por causa dos embates recentes em relação à taxa de juros, que hoje está em 13,75%, um patamar que o presidente Lula considera muito alto. Quase todos os entrevistados também acreditam que a nova política fiscal que o governo ainda vai propor no lugar do atual teto de gastos não vai gerar sustentabilidade da dívida pública. Mas, embora o governo Lula seja, no geral, muito mal avaliado, a visão dos entrevistados é menos pessimista com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem mostrado mais preocupação com a situação fiscal do país e feito esforços para passar credibilidade. Essa pesquisa consultou de forma online 82 gestores e economistas das maiores casas de investimento de São Paulo e do Rio de Janeiro. O levantamento foi feito entre os dias 10 e 13 de março. E Mariana, qual a expectativa desses executivos para a área econômica? Segundo a pesquisa, a expectativa também não é boa. Grande parte dos entrevistados acredita que a economia brasileira deve piorar nos próximos meses e que o país corre risco de entrar em recessão ainda esse ano. O levantamento também perguntou para essas pessoas o que elas esperam em relação à aprovação da agenda do governo na área econômica. Pouco mais de 40% dos entrevistados, por exemplo, acreditam que as chances de o governo aprovar no Congresso uma reforma tributária ainda nesse semestre são regulares, ou seja, nem tão altas nem tão baixas. Esse é um projeto que é realmente muito difícil de aprovar. Vários governos já tentaram nos últimos anos e não conseguiram, apesar de todo mundo ter críticas ao sistema tributário do Brasil de hoje. O texto da Mariana você lê em nexojornal.com.br. Como você sabe, o Durma é o podcast de notícias do Nexo, que é um jornal por assinatura e sem publicidade. A equipe que você acompanha aqui no Durma produz mais um monte de conteúdo diariamente lá no site. E assinando o Nexo, você tem acesso a todo esse conteúdo e a newsletters exclusivas. Uma delas é a Anexo, que nós editores escrevemos e enviamos para você logo de manhãzinha de segunda a sexta-feira. Ela é um resumo das notícias mais importantes do dia para te deixar por dentro dos principais assuntos. Você pode assinar o Nexo com um desconto especial para quem ouve o Durma com essa. É só clicar no link que está na descrição desse episódio. Menos de 20% das mulheres no serviço público brasileiro ocupam cargos de liderança. Esse número está muito abaixo da média da América Latina e do Caribe. A coluna do movimento Pessoas à Frente, dessa semana para Ponto Futuro, editoria do Nexo que tem a gestão pública entre os temas de cobertura, tratou sobre o assunto. A doutora em administração pública Tatiana Sandin falou com o Durma com essa sobre a falta das mulheres no serviço público do país. Sobre a discrepância na presença de mulheres em posições de liderança no serviço público brasileiro, é importante mencionar a persistência da desigualdade e também da insuficiência das ações para reverter esse quadro. Em um estudo comparativo publicado recentemente pelo BID, o Brasil ocupa o último lugar em um ranking de países da América Latina e Caribe na inserção de mulheres em cargos de liderança, com apenas 18,6% dos cargos sendo ocupados por elas. A média da região é de 41,4%. A insuficiência das ações é visível quando observamos países como a Bolívia e o México, que já têm leis que determinam que a metade das cadeiras no legislativo seja ocupada por mulheres. No México, essa divisão foi estendida também ao executivo e ao judiciário em 2021. Também são incipientes nossas ações destinadas à garantia da permanência das mulheres que alcançam cargos de liderança. As ameaças a essas conquistas são várias e podem ser fatais. É oportuno mencionar, por exemplo, que o assassinato da vereadora Marielle Franco completa 5 anos sem resposta. Os efeitos são muitos e podem ser sentidos no cotidiano. Vale lembrar que a igualdade é um princípio previsto na Constituição Federal. Na prática, o que temos é uma sociedade pouco sensível às demandas de 50% da sua população.
A falta de representatividade faz com que as políticas públicas sejam pensadas e executadas sem considerar nossas demandas, especificidades e necessidades em sua plenitude. No campo da saúde, segurança pública e da política de cuidados, por exemplo, a perspectiva das mulheres é fundamental para que as ações sejam eficazes também para nós. A população está envelhecendo. As mulheres já são responsáveis pelos cuidados com as crianças. Seremos também nós as responsáveis pelos cuidados com os idosos? Esse é um exemplo de como as políticas públicas devem considerar os pontos de vista de todas e de todos para que o futuro seja também de todas nós. Você pode ler a coluna do Movimento Pessoas à Frente em nexojornal.com.br/.futuro. Da máquina de espiar do governo Bolsonaro, passando pela pesquisa que revela o que pensa o mercado financeiro e terminando com a falta de mulheres em cargos de liderança no serviço público brasileiro, durma com essa. Com roteiro e produção de Aline Pellegrini, edição de texto de Conrado Corsaletti e Suzana Souza, participações de Gustavo Rodrigues, Rafael Zanata, Arthur Péricles, Mariana Vick e Tatiana Sandin e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã tem mais. Até!